Vamos falar do Conesp no programa Piracicaba Agora. Milton Costa conosco aqui, tudo bem, Milton? Como é que você está? Tudo bem, jóia? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Estava falando agora, é um sol tremendo lá fora, né? Nem fale, né? Acho que tem janeiro, parece que hoje é dia 95 de janeiro. 95 de janeiro, né? Um solzão lá fora. Acaba janeiro e esse sol é fervendo. Fica vermelho. Já aproveitando, falando sobre a questão de janeiro, né? O ano começou aí meio embalado da proposta que sempre das vendas, né, das grandes liquidações, né? Vem o Natal, vende, aí entra janeiro, vem liquidação e esquenta o mercado. Como é que está a questão da construção civil? Gerando bastante emprego na nossa cidade, Milton? Tem uma expectativa muito boa, Neto, e há muitas empresas pedindo currículo para nós, o sindicato lá. Que maravilha, para que a gente possa enviar, para que eles façam uma avaliação de contratação. Aham. O que é importante é dizer que o profissional que está à disposição para essas vagas é que ele se esforce no processo de qualificação. Sim. E tenha um perfil adequado, porque a construção civil é uma cadeia que emprega muitos trabalhadores, né? E inclusive aqueles que têm alguma deficiência de alfabetismo, sim. Né, e profissionalismo, inclusive por conta das demandas serem muito grandes. Uhum. Só que com esse monte de currículo solto hoje aí, por conta do desemprego, então elas estão fazendo um filtro um pouco mais apreciativo. Sim. Então, por isso que é importante, muitas vezes as pessoas mandam o currículo para a gente e acaba não sendo absorvido, e muitas vezes é por conta do perfil que não encaixa. Por falta realmente de... Agora, falando um pouquinho sobre isso, a questão dessa qualificação do trabalhador que vai até o sindicato, né, o sindicato, para deixar o seu currículo, né? Exato. Ali vocês elaboram o currículo, são muitas empresas, creio eu, que praticamente a totalidade de empresas que trabalham com construção civil, que entra em contato com o sindicato, né? Não tenha dúvida, porque nós temos hoje as associações formadas por nós do sindicato lá, que são associações dos empregadores, para que a gente possa dinamizar nas negociações o avanço que nós temos na nossa região e na nossa cidade hoje por conta das negociações individuais com esse grupo. Agora, o importante é para o trabalhador que, de repente, não está afiliado ao sindicato, né, que vá conhecer a estrutura do sindicato, vá visitar o sindicato, e essa possibilidade ela é muito fértil no sentido de o sindicato ser um órgão, né, que deixa essa possibilidade para as empresas. Ou seja, você está com o seu currículo, está desempregado, você que trabalha né, como na área de construção civil, vá até o sindicato, converse com o pessoal, coloque o seu currículo. Aliás, o próprio sindicato, durante muito tempo, fez e faz, né, palestras e também cursos, né, para a categoria, né? Exatamente. A nossa preocupação é justamente da qualidade de informação, a alfabetização para os trabalhadores e principalmente a qualificação profissional. Uhum. Nós temos, junto com a Secretaria de Trabalho e Renda, alguns cursos gratuitos em conjunto, e temos do Sindicato de Pedreiro e Eletricista, que ficou um pouco um hiato grande aí na formação, mas que para esse ano já vai estar dando início à formação desses profissionais. Maravilha. Isso que você falou, né? Quer dizer, você acaba acrescentando aí, né, para o seu currículo, fica mais fácil de arrumar o trabalho. E você falou uma questão importante, que é o quê? Hoje, através das associações e por as negociações, colocar limite tanto para o empregador quanto para o trabalhador, o que tem ocorrido no nosso setor? As empresas não estão aceitando os trabalhadores que não quiserem ser sindicalizados. Isso foi uma vitória imensa para nós, do sindicato. Por quê? Porque nós temos um avanço na relação de salário, de participação de resultado, e muitas vezes o trabalhador não entende que o sindicato não é positivo para ele, porém ele também não recebe essas negociações feitas pelo sindicato. Perfeito. Aí a gente assina a Convenção Coletiva de Estado, que dá direito de representar toda a categoria, e eles ficam com os mínimos. Uhum. Ainda tem alguns trabalhadores que rasgam dinheiro. Que acabam perdendo dinheiro nessa negociação foi feita. Aliás, essa negociação foi feita entre o patronal e o sindicato, é isso? Exatamente. Agora, vamos aprofundar um pouquinho isso, que isso é muito interessante. Olha, veja bem, você que está em casa, a questão de 1 ano e meio atrás, nós tivemos aí a movimentação, principalmente de alguns políticos em Brasília, colocando, né, e foram eleitos, viu? E foram eleitos com essa falácia, dizendo que o sindicato não servia para nada, que o sindicato era perder tempo, que o sindicato era jogar dinheiro fora, né? E o trabalhador cujo conhece o sindicato, esse não tirou seu vínculo do sindicato, né? Porque são inúmeros fatores para que exista o sindicato. Se a gente voltar na história, toda a luta de ganho dos trabalhadores nunca veio de cima.
nunca partiu nem do governo, presta atenção que eu estou falando, hein? Estamos falando aí 40, 50, 60, 70 anos atrás. Nunca partiu do governo e tampouco partiu dos empresários da época. Isso partiu, no sindicato vem da movimentação dos trabalhadores, né? Quer dizer, só quem faz sabe o quanto é pesado. Não é assim, Milton? Só quem sabe o quanto é pesado. Então o sindicato surge dos trabalhadores, negociando cesta básica, negociando aumento de salário, negociando trabalho de hora extra, tudo médico. Isso, convênio médico, tudo isso é ganho dos sindicatos. E eu vou além. E cada sindicato tem a negociação local. Exato. Você que está em casa, você sabia que, por exemplo, na área que atua o Milton, que é a construção civil, o piso que foi negociado pelo sindicato é o maior piso do país? Exatamente. Você que está em casa, você que é trabalhador da construção civil, acho que nem sabe disso. Então, olha, tudo isso que eu estou te dizendo veio contra toda aquela falácia que foi falado há um tempo atrás para eleger alguns políticos. Exatamente. Tanto é, Neto, que não rasgaram a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT. Né? Então, antes dela ser construída, teve todo um movimento paredrista, algumas mortes, enfrentamentos, para que a gente tivesse o mínimo possível de respeito aos direitos. É bom que isso seja dito, porque não é capricho. Não. Porque parece, do jeito que eles falam, parece que é tudo coisa de capricho. Pessoas morreram porque não usavam cinto de segurança. Pessoas morreram trabalhando, desgastando o corpo, tendo aí. Não é isso, Milton? E muitas vezes enfrentamento com a própria situação de trabalho. Né, que nós temos história das mulheres que foram queimadas dentro da fábrica, sim, nós temos uma série de retrocessos que aconteciam na época e que se não tivesse a organização social, que nós estamos por essa linha, estamos na Constituição Federal, né, como organização, então não tem como abortar ou tirar o sindicato de circulação e de ação para que se defenda minimamente o que já foi conquistado, porque para construir coisas novas, cada vez fica mais difícil. Agora, quer ver, há pouco tempo atrás, nós tivemos aqui na nossa cidade de Piracicaba, hein? Pessoas que estavam sendo mantidas praticamente como escravos, numa relação de dívida com o armazém. Ele comprava comida e devia para o armazém, não podia ir embora, que estava devendo. Que relação que é essa, né? O sujeito está trabalhando para ganhar seu dinheiro, era obrigado a comprar no armazém, né? No lugar afastado. Esse armazém pertencia também ao proprietário, do qual gerava emprego para ele. Quer dizer, uma relação de praticamente sendo escravo ali preso, né? Não é, e não é muito distante da relação da construção civil, que foi que a gente trouxe alguns dias atrás aqui, as condições de dormitório, né, de alojamento que se traz para essa categoria. Como é uma categoria que tem pouca alfabetização muitas vezes e uma necessidade muito grande, ela nem percebe que está sendo explorada. Tira proveito. Tira proveito. Né? E é isso que é o grande mal da sociedade. O indivíduo trabalhador, ele é simples na sua relação no cotidiano, exato, né? E aí essa simplicidade acaba se tornando aí um ganho de dinheiro desse patrão corrupto, porque ele vai lá e explora, não dá as condições legais, ele vai ganhar dinheiro em cima. Porque daí ele fala que ele não pagando imposto para o governo, o trabalhador tem mais avanço. Aí ele não registra, não dá as condições mínimas, que mentira, se ocorrer algum acidente, algum problema, isso vai pôr ele na rua. E aonde que vai buscar o direito? Não tem, né? Agora, diante de tudo isso, hoje a gente tem o sindicato patronal dos bons empresários, ou que representa os empresários que fazem crescer esse país com a mão de obra justa e honesta dos trabalhadores. Na construção civil, por exemplo, então os sindicatos patronários, os patrões, os empresários, procuraram o sindicato para fazer a negociação. Se organizaram, mesmo porque tem uma relação a nível do Estado de São Paulo, onde se impõe algumas regras mínimas e muitas vezes não se adequa e não se aproveita para a nossa regionalidade, para a nossa realidade aqui. Claro, outra coisa. E a partir do momento que você conversa com os empresários locais, com a região, a gente pode aplicar condições mais favoráveis e regras mais positivas para as duas partes. Tanto é, Neto, que atestados médicos tem que passar pelo crivo do sindicato. Por conta de rasura, por conta da má-fé, muitas vezes, das pessoas em querer alterar datas, dias, essas questões. Então, a gente pegou lá. Eu tenho no histórico desse período de lapidação nos atestados médicos, 5 atestados que estão com as pessoas devidamente no documento grávida. Olha. Porque ele alterou o setor lá do papel. É o CID da doença, entendeu? Então, tem
atestado que ia para estar um dia, ele altera para 4, altera para 7, altera para 10. E essa contrapartida para os empresários foi o que gerou a possibilidade mais positiva para eles pagarem os trabalhadores. Porque aquele trabalhador que trabalha de forma honesta, correta, ele acaba ficando com aquele peso daquele que tem má fé. Claro que sim. Em todas as práticas de trabalho, existem pessoas difíceis. E no nosso setor não é igual. Milton, vamos falar um pouquinho mais do seu setor, antes de falar, entrar em cima da pauta até do Conesp, para saber as atividades. A gente ouviu um tempo atrás também muitos políticos falando que o brasileiro pode trabalhar até os 80 anos tranquilamente, né? Até os seus 78, 80 anos, trabalha tranquilamente. Qual que é vamos colocar dessa maneira, tá, Milton? Qual que é a vida útil enquanto trabalhador da construção civil de um cidadão que foi bem nutrido, que se alimentou bem, com as condições adequadas, trabalhando na construção civil? Qual que é a vida útil dele no trabalho da construção civil? Veja bem, nessa hora que a gente entrou, você estava falando do sol, né? Uhum. Então são quase 7 horas da noite e o sol está tremendo lá fora. Né? Então, pelo dia que foi 30 e poucos graus, máximo 60 anos, o trabalhador ainda tem condições de encarar essa alguma labuta. questão, essa labuta. Mas nós estamos falando de uma expectativa de vida para 70, 75 agora, por conta das alterações de algumas questões. Porém, o que a gente faz como desafio para quem propôs ou para quem quer que seja dessa forma, venha trabalhar na construção civil. A gente pede, fica lá um mês só para ter uma base, para poder fazer políticas mais assertivas. E porque são atividades que são diferentes. Então não dá para colocar uma regra para todo mundo. Claro que não, claro que não. Quer dizer, como é que pode? E aí o que me espanta é um político falar uma coisa dessa, né? Uma realidade dessa. Eu nunca trabalhei na construção civil, mas eu sei o quanto é pesado na construção civil, o quanto que é desgastante para o corpo, para o ser humano. E a intempéries, né, Neto? Nós estamos falando claro, de sol, sol, chuva. Exposição a céu aberto, né? Não, fora areia, poeira. Aí a sílica, e aí vai. E aí vai, por né? aí vai. Dermatose, e aí Quer dizer, vai. não tem como você falar, não, pode trabalhar até os 80 anos, Não né? tem como. Não tem como. Hoje, inclusive, eu saí de uma formação de análise de acidente de trabalho justamente para que os corpos técnicos, como técnico de segurança, essas outras questões, Sim. saibam elaborar as documentações. Porque, às vezes, é uma empresa que toma conta e aí é o Ctrl-V, Ctrl-C, ou então eu fiz um documento para o trabalhador, ele assinou a responsabilidade, estou livre disso. Depois de Brumadinho, que nós estamos vendo aí as punições, todos os setores técnicos, engenharia, essa questão toda, tem que trabalhar de forma articulada e com responsabilidade. Não dá para colocar a culpa no trabalhador, num procedimento que tem que ter a composição de todos os participantes. Né? Você tem uma hierarquia também. Exatamente. Não é? Você não pode passar bola. Se ele está sob a sua supervisão, é com ele que você tem que ficar em cima. E tem que cuidar. Orientar, exatamente. Porque ele sabe fazer atividade própria. Agora, as outras questões que agrega, que é a segurança e outras formas de se fazer, ele precisa da instrução. Isso alguém que dá para dar instrução. Milton, tem fotos aí? Onde é aqui? Essa aqui é uma relação trabalhista de uma empresa que quebrou, tá? E está querendo fazer o acerto dos trabalhadores, mas na forma que ela consiga pela legislação. Certo. Então, a gente chamou todos os trabalhadores, é uma cerâmica, e ele não tem mais condições de tocar, só que os trabalhadores estão sem os 3 últimos salários, inclusive. E aí situação comum em vários setores aqui do nosso país. Se não tem o sindicato para intermediar disso, o que ocorre? O custo para o trabalhador fica muito maior. Porque daí ele vai ter que buscar o seu advogado particular. Buscar o seu advogado, tem que ir atrás. Aqui é uma ação coletiva, onde o advogado do sindicato está lá para fazer ação para todos. E aqui é o seguinte, né, Milton? A gente sabe que tem muitas empresas que fecham as portas e realmente vai embora. E some. No setor... aqui na cidade de Piracicaba nós tivemos um grande caso sobre isso, uma grande empresa aqui acidentada, na metalúrgica, né? Exatamente. Olha quanto sofreu esses profissionais da área metalúrgica, né? Quer dizer, e a luta não cessou em nenhum momento de parte dos sindicatos metalúrgicos. Sim, para buscar reconhecimento. Agora, você imagina se não houvesse sindicato, se o sindicato não tivesse articulação garantida para lutar. Garantido. Como é que ia receber, Milton? Porque daí vai precisar da convenção coletiva ou do acordo, aonde vai começar a ficar difícil. Se ele não for filiado ao sindicato, ele não vai ter gratuitamente essas documentações. Tá certo. Aí também, Milton? Aqui é o Conselho de Saúde, Perfeito. onde foi a aprovação do quadrimestre
do último quadrimestre para a questão dos dinheiros que entram para a funcionalidade da saúde aqui. Correto. Nós estamos tendo bastante emenda parlamentar, com dinheiro vindo de fora para poder ajudar nas construções das unidades. Então, acredito que hoje, dentro da saúde aqui em Piracicaba, os equipamentos novos que estão chegando, Sim. a Anhembi Morumbi, por conta da residência médica, tem investido 20% dos alunos pagam para fazer as ampliações e as acessões Sistema Único de Saúde, né? Ao Sistema Único de Saúde, por conta das maquinários que estão sendo feitos agora com a atualização do processo. Então, está tendo uma reforma, esses 20%, para quem não sabe, isso aí já foi um acordo feito a partir do momento que a cidade é sede do curso de medicina da Anhembi Morumbi, né? Isso já tem contrato, 20% é destinado ao Sistema Único de Saúde. Isso é muito bom, né? Tanto é porque a UBS de Tupi foi reformado com a verba da Anhembi Morumbi. Olha só, puxa vida. Está muito bem colocado lá, então... Ô Milton, estamos chegando já no finalzinho, mas tem tanta coisa para perguntar, porque o Milton também, como ele representa, também é legal a gente falar. Milton, eu queria a sua opinião sobre essa questão, infelizmente, que vem tudo muito amarrado do governo federal, e não muda isso, né, Milton? Quer ver? Um exemplo que eu quero dar para você, de repente a gente tem uma empresa muito boa de Americana que faz máquinas de raio-x, e aí a gente é obrigado a comprar uma máquina de raio-x lá de Manaus, de uma empresa que, se você procurar no histórico dela, já gerou problemas com outras cidades, mas ela participa da licitação também, e aí você compra a máquina quebra, você não acha ninguém em Manaus para vir arrumar. Você não tem que mudar isso, Milton? Veja bem, Neto, ontem foi feita uma provocação de uma pessoa na reunião, justamente porque que o governo estadual e o federal não encaminha na totalidade a verba que o município tem como direito de receber. Perfeito. Aí, o que a gente vê? Né? Aí foi citado Maringá, como uma cidade que recebe a mais do que o governo municipal coloca. Mas Maringá elegeu 4 deputados. Piracicaba não tem nenhum. Então isso prejudica e a gente recebe menos. Na hora de cortar o bolo, tá lá os 4 lutando lá brigando. Né, a gente sabe que tem uma nocividade, tem umas contrariedades dentro da política, mas ela se faz necessário. Claro. Agora você não pôr representante daqui. Não é distrital na hora de votar, mas na hora de repartir é distrital. O representante está lá, ele vai lutar. 4 para lutar para o Maringá. Então, veja assim, Bauru elegeu lá porque a cidade fechou com Bauru. Então a cidade votou 200 e poucos mil votos para um deputado de lá. Então Piracicaba precisa aprender a trabalhar esse processo político para não ser usado, como muitas vezes é feito. E muita gente vem de fora do nosso município, do nosso estado, só para fazer o tratamento aqui. E depois vai embora. Então não fica voto aqui, não fica nada aqui. Mas a gente banca a custa disso. Então precisa conhecer como que funciona o sistema, participar das reuniões do Conselho de Saúde, para antes de falar qualquer besteira ou ficar acusando que a nossa saúde não é boa. Né? Nós estamos muito diferentes que muitos municípios aí, porque aqui se atende. E o governo municipal tem colocado verba como guardião dos investimentos. Eu tenho avaliado isso e batido a favor de que a gente precisa participar mais, conhecer mais e cobrar de quem se aventura a ser político partidário, peça para o seu partido verba para trazer para a cidade. Claro. Não mandato de segurança para cortar a fila de quem está esperando muito tempo e por conta de uma ação de um vereador, de um político ou de um jurista, acaba essa pessoa ficando para trás porque o poder é maior do que daquele que está precisando. Quer dizer, ao invés de lutar para vir mais verba e passar às claras o que está acontecendo nessa cidade, no sentido de precisamos de mais verba para ampliar. Quer dizer, abre-se a possibilidade de uma intervenção para passar na frente né? a pessoa que precisa, que por vezes está igualmente como a outra pessoa e passa na frente. Aquela pessoa atrás está até pior do que está até pior. Quer dizer, a gente continua fazendo a velha política, né? Velha política. E não dá para aventurar. O pessoal vai na fila lá, tem um problema ali, fica pontuando e achando que amanhã está eleito porque ele está brigando por uma questão pontual. O processo político ele tem que ser mais positivo. Entendeu? Se tem dinheiro envolvido nisso,
É esse dinheiro que vai ajudar a diminuir essas filas e melhorar a qualidade do atendimento para contratar mais médico, essas questões todas. Porque tem muita gente esse ano que vai virar circo. Já começou. Milton, e esse mês agora de fevereiro também tem um convite, né? Um evento que vai acontecer, convite para trabalhadores e também empresários. Veja bem, dia 4 nós vamos estar fazendo o lançamento da NR18, que ficou por consulta pública durante vários anos, e é a Bíblia do Trabalhador da Construção Civil. Então, onde estão as normas regulamentadoras que regem as condições de fazer, como fazer, está na NR18. Então, a gente tem estendido esse convite para os empresários e para os trabalhadores. Nós vamos estar lá, né, para acompanhar nosso novo lançamento, para que a gente possa ter mais um instrumento de trabalho na ajuda da saúde e segurança dos nossos trabalhadores. Isso vai ser em São Paulo, né? Isso vai ser em São Paulo, no Centracom. Muito bom. Traga aí as filmagens, as fotos que eu quero mostrar aqui para a população de Piracicaba durante esse evento. Maravilha. Muito bom. Isso é importante que tenha alguém preocupado, como o governo tem mexido nas normas regulamentadoras, então tem muita gente ainda no limbo, aí, sem saber muito o que fazer, porque não sabe o que vai ser alterado, o que vai ser tirado, e graças aí a essa nova iniciativa, a NR18, pelo menos, está sendo, vamos ver o que vem para frente aí. Ô Milton, é cedo falar isso, mas parece que agora o governo, após sapatear, tirou as tamancas e resolveu sentar para trocar uma ideia. Está acontecendo isso ou é cedo ainda para falar? Não tem outro caminho, Neto. A sociedade é feita de diálogo e ações. Então, quem fala demais dá bom dia para cavalo, esse é o ditado que fala, né? Uhum. Então tem hora que precisa sentar, baixar a bola, entender a responsabilidade de cada instituição. O governo é necessário, a sociedade é necessária, as outras instituições são necessárias. Então vamos ver onde a gente erra menos, porque não pode ser poder de um só. Então, acho que é isso que está começando a ter um pouco mais de consciência. Necessito do próximo. Né? Porque digo assim, você nunca pode contratar quem você não pode demitir, né? Enquanto com 52% de aprovação, então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, rever certos conceitos. Certos conceitos. Milton Costa, Conesp no programa Piracicaba. Agora, Milton, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, muito obrigado. Sempre é muito importante as suas falas aqui, a gente conversar sobre isso para todo o público da cidade de Piracicaba e região, viu? Eu agradeço, Neto, e por uma outra informação, o Conesp está fazendo agora, para o dia 31, o cronograma das ações do nosso grupo de trabalho, todos os sindicatos filiados. Um abraço ao presidente Juca, né, que tomou a iniciativa para que a gente se organize, para que a gente possa fazer ações mais assertivas. E agradecer muito o programa seu, que sempre tem dado espaço para que a gente possa dialogar com o pessoal de lá da Câmara e para que eles possam compreender também que há uma luta do lado de cá, com a mesma dificuldade que eles têm lá, nós também temos aqui, mas estamos aqui para somar e para ajudar. Muito bom. Tem uma participação aí, rapidinho? Vai lá, Maria. Sim, aqui a audiência pelo Facebook também, a Magali dando boa noite. O Codorna também está aqui. E o Edilson, ele dá boa noite a todos, parabéns para o Milton pelos trabalhos feitos e os benefícios conquistados para os trabalhadores. Muito bom. Agradeço aí. Então. Valeu, Edilson, um abraço. Show de bola, Milton. Valeu. Muito obrigado, viu? Tudo de bom. Vez, Estamos aqui à disposição, viu, Muito Milton? obrigado. Boa semana para vocês. Fica à vontade, fica à vontade. Valeu, até mais.